Esse é o seu momento, Vidas que Inspiram, com seu amigo Joaldo Almeida. A meditação de hoje tem o tema Águas Profundas da Presença, inspirado na vida de Madame Guyon. N.T. Wright conta em seu livro Simplesmente Cristão por que o cristianismo faz sentido. Uma ótima história. Existiu certa vez um ditador poderoso que governava um país com mão de ferro. Cada detalhe era estudado no cotidiano. E cada pessoa era avaliada e colocada à prova. E tudo era praticado de acordo com um sistema racional. Nada escapava ao seu controle. O ditador então resolveu pavimentar as fontes de água do país com uma grossa camada de concreto, de modo a impedir o surgimento de qualquer filete de água. A água de que as pessoas necessitavam estaria disponível por meio de um sistema de esgotos racional e complexo. Oportunamente seriam colocados vários produtos químicos na água. O suprimento de água seria controlado pelo ditador. Todos receberiam a quantidade de água decidida por ele. O plano funcionou bem por alguns anos. As pessoas se acostumavam à água do novo sistema. Apesar de ter um gosto estranho algumas vezes, de tempos em tempos, elas lembravam com saudade dos riachos borbulhantes e das fontes de água fresca, que costumavam desfrutar à vontade. Alguns problemas atribuídos pelas pessoas antigamente à irregularidade das fontes desapareceram. Contudo, o ar agora estava tão poluído quanto a água. O ditador, por sua vez, não fazia nada para resolver esse problema. De modo geral, no entanto, o novo sistema parecia eficiente e as pessoas elogiavam o ditador por sua visão de longo alcance. Uma geração se passou, tudo parecia bem, até que, sem aviso prévio, as fontes que haviam continuado a borbulhar e a brotar debaixo do concreto sólido não puderam mais ser contidas. Em uma explosão repentina, semelhante à erupção de um vulcão, seguido de um terremoto, e elas irromperam através do solo. No início, juntamente com a água apareceu o barro e a sujeira que a poluía. Ao jorrar com força, porém, a água limpa veio à tona, escorrendo pelas ruas e pelas paredes das casas, lojas e fábricas. Rachaduras rasgavam as ruas no meio e o caos tomou conta das cidades. Algumas pessoas, porém, ficaram radiantes. Por fim, poderiam desfrutar novamente da água sem depender do sistema. Enquanto isso, as pessoas que gerenciavam os esgotos oficiais ficaram perdidas. De repente, todos tinham água mais do que suficiente, água pura, cristalina, mas ela já não podia ser mais contida. O ditador representa a liderança monopolizadora que esteve à frente da igreja durante esses anos e esse período. Isso foi o que aconteceu no período da Idade Média com o cristianismo. A água representa a graça. A grossa camada de concreto representa o sistema de controle imposto pela liderança papal. E o sistema racional de distribuição de água, a tentativa de confisco da obra do Espírito Santo. Essa foi uma época sinistra da história do cristianismo. As terríveis barbaridades cometidas pela liderança contaminaram a igreja. Trouxe mau cheiro à fé. A teologia putefrou por causa do paganismo que dilacerou mortalmente o coração da sã doutrina cristã. O cheiro fetido da simonia, da corrupção e da prostituição poluía a atmosfera criada pelo Espírito Santo na igreja de Atos. É deste ambiente que o Senhor levanta Madame Guyon para guiar muito as águas da presença. Alistair McCartney declara:
como os grandes rios nasceram de águas profundas que brotam das montanhas. O rio do avivamento nascerá dos lugares altos, vindo de águas profundas. Uma vida em profundidade. Madame Guyon disse em seu livro Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo: você deve se tornar como a abelha que penetra nas profundezas da flor, mergulhar bem fundo para remover-lhe o néctar mais escondido. Charles Swindoll diz que a vida marcada pela profundidade só pode ser cultivada em longos períodos de tempos passados em silêncio, na presença do Pai. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mergulhe profundamente na presença, que a doçura do céu fluirá da rocha e transformará a sua vida. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 13, fala do mel que sai da rocha. E ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar o mel que sai da rocha. O mel que você coletar diariamente na presença é a santidade de Deus, onde o poder divino está abrigado. Assim como o mel afeta profundamente o alimento que ele toca, a santidade afeta a nossa estrutura interior. Conforme você abrir diariamente o seu coração na presença de Deus, a santidade poderá ter acesso ao mais íntimo do seu ser, transformando-o à semelhança de Jesus. Ele derramou o seu sangue para nos tornar santos, conforme Hebreus 9, versículos 13 e 14, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22, e 1 João 1, do 7 ao 9. É a santidade de Deus que o manterá longe do pecado. Ela transformará o seu caráter. Trata-se de algo divino que somente pode ser coletado na atmosfera celestial. É inerente ao caráter de Deus. Ele é santo e nos fez para sermos santos para o louvor da sua glória, conforme Efésios 1, 4. Níveis profundos da presença. Madame Guyon nasceu na França em 1648 e desde cedo começou a buscar comunhão íntima com Deus. Rick Warren declarou: Satanás tenta limitar a sua oração, porque ele sabe que a sua oração poderá limitá-lo. Em 1668, teve a plena experiência do amor de Cristo. Depois disso, ela passou a gastar tempo em oração. Até 1676, sofreu a perda de filhos, do marido, do pai e de uma grande amiga. Porém, tudo isso serviu apenas para ela aprofundar-se ainda mais na sua experiência com Deus. Embora muito popular e admirada por muitos membros influentes da corte, ela passou a ser perseguida e aprisionada várias vezes por causa da sua fé. Manteve uma enorme correspondência e seus trabalhos preencheram 40 volumes. Seus escritos mais famosos foram Um Método Muito Curto e Fácil de Orar e sua própria biografia, Experimentando as Águas Profundas da Presença de Deus. Os escritos de Madame Guyon, Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo e Experimentando Deus através da oração, influenciaram grandemente homens como John Wesley, Watchman Nee, C.S. Lewis, Zinzendorf, Andrew Murray e milhares de outros cristãos, encorajando-os a mergulharem em níveis mais profundos da presença. Madame Guyon amava o Senhor plenamente. Ela dizia: a maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda, interior com o seu Senhor. Mas todos nós fomos chamados às profundezas de Cristo, tão certo como fomos chamados para a salvação. Guyon escreve em seu livro As Profundezas da Oração como você deve se desconectar das atividades diárias e dos sons da terra para ligar-se ao Senhor. Como exercício espiritual definido, ela dizia: primeiro, logo que chegue à presença de Deus, permaneça em sua divina presença sem estar preocupado sobre o que orar. Simplesmente desfrute Deus. Não procure nada de Deus neste período, a não ser amá-lo e agradá-lo, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o meu povo habitará em lugares quietos de descanso. Isaías capítulo 32, do 15 ao 18. Desejando estar profundamente com o Senhor. O grande missionário da África do Sul, Andrew Murray,
que foi influenciado por Madame Guyon, experimentou de forma muito profunda a presença do Senhor em sua vida. Sua obra tocou e ainda toca a igreja no mundo inteiro por meio de escritos profundos, incluindo o Espírito de Cristo, o mais santo de todos, com Cristo na escola de oração, permaneça em Cristo e humildade, os quais são considerados clássicos da literatura cristã. Todos falam da necessidade suprema que temos de cultivarmos uma profunda intimidade com o coração de Deus, através de um tempo consagrado a Ele. Blaise Pascal escreveu: a força da virtude de uma pessoa não deve ser medida por seus esforços especiais, mas por seus hábitos. Murray dizia: você deve preparar-se para a oração pelo estudo sagrado da Bíblia. A oração não é um monólogo, onde tudo vem de um lado, mas é um diálogo, onde o filho ouve o que o pai diz. Reserve um tempo para apresentar-se com reverência e em silêncio perante Deus. Lembre-se de sua grandeza, santidade e amor. Além da duração do tempo que passamos com Deus em oração, devemos considerar a força com que a nossa oração governa a nossa vida. O valor da meditação. Madame Guyon continuou seus ensinamentos e por isso foi detida 4 vezes, a última das quais por 4 anos, de 1694 a 1712. Ela escreveu as seguintes palavras de uma prisão francesa: o cristão, cuja mente está voltada para o céu, caminha pela fé simples e pura. E quando ele olha através dos seus próprios olhos, é como se ele estivesse olhando através dos olhos de Deus. Esperar em Deus não é ociosidade, disse Bernardo de Clairvaux, mas um trabalho maior do que qualquer outro trabalho para quem não estiver habilitado. Meditar requer tempo e preparação. A melhor preparação geral para a meditação bem-sucedida é uma convicção pessoal de sua importância e uma firme determinação de perseverar nessa prática. Madame Guyon escreveu cerca de 60 obras e compôs poemas e hinos como Eu amo o Senhor, mas não com meu amor, e Longo mergulho na aflição. Guyon sugere que a partir do momento em que se colocar na presença de Deus, leia alguma verdade substancial, faça uma pequena pausa, não para empregar razão, mas para fixar a mente. O principal exercício é sempre a presença de Deus. Ela comenta que o assunto serve mais para quietar a mente do que movimentá-la com raciocínio. Permita que uma fé vivificante em Deus produza um mergulho profundo, impedindo que os sentidos fiquem vagueando. Isso serve, em primeira instância, para nos despender de numerosas distrações, nos afastar de assuntos externos e nos trazer para perto de Deus, que só pode ser encontrado no Santo dos Santos. Guyon declara: a meditação permite a contemplação da presença divina. Por isso, é preciso ser diligente e chamar de volta os sentidos dispersos para conhecer melhor a Deus. A força influenciadora da oração. Há um grande número de pessoas que, após terem tido contato com Madame Guyon, mudaram de vida por causa da influência positiva desta mulher em suas vidas. Ela era, de fato, uma grande mulher de oração. Ela escreveu: meu querido, uma vez que você tenha dado a Deus, não volte atrás. Lembre-se que um presente, uma vez dado, não está mais disponível ao doador. Orar nada mais é do que voltar o nosso coração a Deus e receber em troca o seu amor. Pela oração, podem viver na presença de Deus com o mesmo esforço com que vivem neste ar que agora estão respirando. Precisamos colocar diante dele o que está dentro de nós, não o que deveria estar. William Shakespeare disse: minha coroa está em meu coração e não em minha cabeça. O novo coração é dado por Deus segundo o seu espírito. Ezequiel 36, do 26 ao 28. O novo coração é a chave para uma vida abençoada. Ezequiel 36, 29. O novo coração é a chave para uma vida frutífera e vitoriosa. Ezequiel 36, 30. Deus nos dá um coração marcado pela santidade. Ezequiel 36, 31. O propósito da nossa vida é buscar a Deus. É o que fomos criados para fazer.
Deus quer que nós o procuremos, longa e apaixonadamente por sua presença. Ela é real e tangível. Ela vai mudar nossas vidas completamente, declarou Rhonda Howard. Construindo uma tenda em sua casa para quietar-se e aprofundar-se na presença de Deus. Construa em sua casa um lugar especial, que será sua tenda da presença, para quietar-se diante do Senhor. Não procure nada de Deus durante esses momentos quietos, a não ser amá-lo e agradá-lo. Deus será a sua própria recompensa, declarou Madame Guyon. Essa tenda será o seu lugar de refúgio. A W. Tozer diz: retire-se do mundo todo dia para um lugar privado, e ainda que seja apenas o quarto, vai valer a pena. Permaneça no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a esvaziar-se do seu coração e a sensação da presença de Deus o envolva completamente. Deliberadamente desligue os sons desagradáveis e saia do seu recanto secreto, determinado a não os ouvir. Madame Guyon explica em seu livro Um Método de Oração Simples que, embora o recolhimento seja difícil no começo, devido ao hábito que a alma adquiriu de estar sempre no exterior, quando pela violência ela mesma ali se colocou, o processo vai se tornando fácil, parte pela força do hábito, parte por causa de Deus, cuja parte é de se comunicar com seus filhos amados, concedendo-lhes abundantemente graça, e parte por causa do júbilo experimental de sua presença, que facilita enormemente todo o processo. A oração nos permite ouvir os sons do céu e tocá-lo. 1 Reis 18:41. A oração transforma a terra seca em terra frutífera. 1 Reis 18:42, 45, Tiago 5:18. A oração traz o poder do céu, que acelera a obra na terra. 1 Reis 18:46. O Senhor manifesta coisas profundas. Jó 12:22. Ele opera em domínios muito além da nossa capacidade de compreender, mas espera que nós exploremos aquilo que está além do que é óbvio. Alguns dos tesouros inestimáveis de Deus encontram-se escondidos em profundidades tais que muitas pessoas nunca dão o tempo necessário para procurá-las e encontrá-las. Guyon diz que, por um ato de profunda adoração e rendição incondicional diante de Deus, você poderá se aprofundar na presença divina, sem permitir que os sentidos se desviem, mas mantendo-os submissos o quanto for possível. Ela explica que quando a presença divina nos é confiada e gradualmente começamos a apreciar o silêncio e o repouso, este desfrutar experimental da presença de Deus introduz a alma no nível mais profundo da oração. A desconexão de si mesmo. Muitas vezes o maior inimigo da oração somos nós mesmos, e não as distrações do mundo em que vivemos. Sua mente é o painel de controle das suas emoções. A W. Tozer fala sobre a importância de convergir os pensamentos nas coisas celestes. Caso contrário, você enfrentará dificuldades de manter o foco no Senhor enquanto ora. Você poderá fazer isso até mesmo enquanto trabalha. Pratique a candura, a sinceridade de uma criança, a humildade. Ore pedindo olhos simples. Leia mais daquilo que é importante para a sua vida interior. Jamais permita que a sua mente fique dispersa por muito tempo. Tozer diz que nós precisamos chamar para casa os nossos pensamentos errantes. Contemple Cristo com os olhos da alma. Exercite a concentração espiritual. Tudo o que anteriormente foi dito depende da correta relação com Deus por meio de Cristo e da meditação diária nas Escrituras. Faltando essas coisas, nada nos ajudará. Asseguradas, as disciplinas recomendadas conseguirá neutralizar os maus efeitos do externalismo e nos fará conhecer bem a Deus e as nossas próprias almas. Madame Guyon sabia muito bem disso, quando declarou: não se trata de apartar-se do mundo, há de apartar-se de si mesmo. Ela declarou que a oração é o alimento da alma. Quando nos privamos dela por nossa culpa, fazemos-nos padecer fome a nós mesmos. Uma revolução contra si mesmo. Bill Hybels declara em seu livro
ocupados demais para deixar de orar, que desde o nascimento aprendemos as regras da autoconfiança enquanto nos esforçamos e batalhamos para ganhar autossuficiência. A oração vai contra esses valores profundamente estabelecidos. É um atentado à autonomia humana, uma ofensa à independência do viver. Rimbaud chega a dizer que a ausência de oração em nossa vida é um reflexo direto do quanto somos autossuficientes. Tirar um pequeno pedaço do dia para orar é um ato de insurreição contra o desejo violento do eu manter-se no controle o tempo todo. Para as pessoas que vivem apressadas, determinadas a vencer por si mesma, diz Rimbaud, orar é uma interrupção desagradável. A oração não faz parte da nossa orgulhosa natureza humana. No entanto, em algum momento, quase todos nós chegamos ao ponto em que caímos de joelhos, inclinamos a cabeça, fixamos nossa atenção em Deus e oramos. Não há algo tão celestial e tão antiterrenal que prostrar-se em rendição incondicional na presença de Deus. Esse ato nos devolve a condição para a qual fomos originalmente criados, viver em completo alinhamento ao senhorio de Cristo para o louvor da sua glória. Guyon disse que é muito importante dirigir-se à oração com um amor puro e desinteressado, que não busca nada senão a presença de Deus, agradá-lo e fazer sua vontade. É este amor que gera o compromisso. Guyon declarou que um servo que mede seus esforços apenas pela recompensa não é digno de recompensa alguma. Dirija-se à oração, não esperando desfrutar de recompensas espirituais, mas para estar exatamente da forma que agrada a Deus. Em 1702, Guyon foi banida para Blois, onde passou o resto de sua vida a serviço do Senhor. Em 1717, aos 69 anos, faleceu em perfeita paz. Madame Guyon diz que por um ato de profunda adoração em rendição incondicional diante de Deus, você poderá se aprofundar na presença divina, sem permitir que os sentidos se desviem, mas mantendo-os submissos o quanto possível. Esse foi o seu momento, Vidas que Inspiram, com seu amigo Joaldo Almeida. Seguiremos com o exemplo de outras pessoas que viveram uma vida inspiradora. Que você tome a vida de Madame Guyon como exemplo e encontre o seu lugar na presença de Deus. Ele está esperando por você. Ele é seu pai e ele quer ter um relacionamento com você. Um beijo no seu coração e graça e paz do Senhor Jesus.